Oi, eu sou o Ben Martin Balik e sou estrategista de marketing de performance para o agro. Criei esse podcast porque eu vi muita empresa do agro incrível deixando dinheiro na mesa por falta de processo comercial, processo de marketing e de pós-venda. Meu objetivo aqui é simples: ter uma prosa que dê clareza, método para a sua operação ser mais eficiente, desde a produção de conteúdo na internet até a venda, a fidelização do produtor rural e do pecuarista. Bora ver então como sua operação pode ser mais estratégica e menos improvisada? Estamos agora no mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre o que a gente pode mudar no comercial para que as coisas que estão estranhas hoje aí dentro desse ano 26, 27, que é o que a gente está gravando aqui, estamos praticamente no meio do ano, e a gente vai conhecer um pouco mais o que o Marco pode trazer para a gente aqui. Marco, primeiramente, um prazer inenarrável ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E, cara, é um privilégio ter você aqui com a gente, tá? Bem, muito bem. Obrigado pelo convite, você. É uma oportunidade grande a gente estar aqui trocando ideia, conversando sobre o que a gente mais gosta de fazer, que é ajudar as pessoas a venderem mais e melhor. Sempre que eu sou convidado para esse tipo de desafio, eu me abro, porque é onde a gente consegue colocar a nossa voz, a gente consegue falar aquilo que a gente pensa, a gente consegue, de certa forma, se posicionar. Então, eu que te agradeço o convite e estou aqui totalmente à sua disposição. Maravilha, maravilha. Antes da gente começar o nosso episódio, pessoal, não se esqueçam de acessar agrosdr.com.br. Essa é uma ferramenta sensacional que a Lead Cultura lançou no mercado para você que está aí recebendo lead no digital e fica reclamando que o marketing não ajuda, que não sei o quê, e que o vendedor, que o RTV demora para responder o lead e acaba perdendo o lead. Essa ferramenta é uma ferramenta de vendedor inteligente só voltado para o agro. Então tem uma inteligência artificial desenvolvida com treinamento de mais de 1.000 conversas diferentes, onde a gente treinou indústria, revenda, loja de maquinário. Então todas essas empresas já passaram ali por alguma conversa com um produtor rural, e aí você consegue ter uma inteligência com técnicas de venda para você conseguir fazer um pré-atendimento e agendar uma visita na fazenda, uma visita na concessionária, ou até uma reunião online falando sobre uma consultoria online para o produtor, para que você consiga depois discorrer e falar do seu produto e vender, porque o que a gente sabe é que os seus vendedores são competentíssimos visitando o produtor na fazenda e recebendo ele na loja, mas são incompetentes na hora de vender no WhatsApp. Por quê? Porque simplesmente eles não foram treinados para isso. E a nossa inteligência artificial foi. Então, vai lá, acessa agrosdr.com.br ou agrosdr.leadcultura.com.br, os dois você vai conseguir acessar. O link vai estar na descrição desse episódio, é só acessar lá. Muito bem, vamos lá, Marco. Eu vou apresentar você para a galera. Eu costumo apresentar como eu vejo lá no LinkedIn. Então, basicamente, galera, o Marco Lopes, ele transforma a vida de representantes comerciais do agronegócio para que vendam com método, aumentem o faturamento e vivam bem melhor. Ele é mentor, consultor em vendas no agro, ele também dá treinamentos em company para equipes comerciais e é um cara que já passou aí por bastante empresas aí do agro, então um cara sensacional. E aí, Marco, eu queria começar nesse papo. Conta a sua história. Como é que você começou a tua carreira no agro? Foi direto para venda? Sofreu um pouquinho com o AT? Como é que foi a tua trajetória aí? Cara, eu sou de São Paulo, capital. Minha família não tinha nenhuma origem no mundo rural. E eu só entrei no agronegócio, vamos dizer assim, por conta do meu avô materno, que ele nasceu lá na zona da Mata de Minas e de vez em quando ia passar um tempo lá conosco em São Paulo e ele me levava no Parque da Água Branca, que é um lugar em São Paulo que hoje existe ainda, mas não pode mais entrar animal na cidade de São Paulo, mas naquela época, naquele tempo, era onde aconteciam as exposições do gado holandês, a Associação do Cavalo Árabe, do Quadmilha, eram todas lá, então tinham exposições. Disso.
E, cara, quando meu avô me levava para esse parque, eu ficava vislumbrado, assim, achava o máximo, né? E quando eu estava na 8ª série, em São Paulo, apareceram alguns cards de curso técnico, técnico em enfermagem, técnico em eletrônica, e caiu na minha mão o card do curso técnico em agropecuária. Eu falei, poxa vida, me interessei aqui. E aí consegui, de fato, convencer meus pais, né, de que era uma oportunidade. Fiz um vestibulinho, entrei na Escola Agrícola de Jundiaí, para você ter ideia. Isso Olha foi só. em 1983, então tem muitos anos aí, né? Fiquei os 3 anos lá, depois eu fiz um ano de cursinho e logo na sequência eu fui fazer zootecnia lá em Pirassununga, na USP. Aí E sim. logo depois que me formei, já me mudei para a Bahia, me especializei durante a faculdade ainda, comecei a direcionar meu currículo para gado de leite. E antes de me formar, eu me formei em 91, mas em 1990 eu já comecei a dar alguns pitacos numa fazenda lá no estado da Bahia, e eu me formei e mudei para lá. Isso, eu fiquei nessa fazenda até 2002, bem. Então, eu vivi bastante a parte do produtor, né, principalmente produtor de leite, aquela dificuldade, Uhum. seca, variação de preço, o milho sobe, lá a gente dava mandioca para as vacas, a mandioca cai de preço, então vamos colocar mandioca na dieta das vacas. Fiquei bastante tempo nessa peleja, até que em Uhum. 2002 eu acabei saindo dessa fazenda e entrei no mundo corporativo. Entrei um pouco tarde já, né? E fui trabalhar numa empresa de nutrição animal, que era a Socil, fazia ali uma região pequenininha, cara. Imagina aí, Unai, Porto Seguro, certo? Unai, Minas Gerais, Porto Seguro, litoral da Bahia, Ei, descendo ali Vitória da Conquista até Curvelo. Essa era a minha área de supervisão. Tinha rodava o 20, trecho, hein? cara, era. E assim, começo de carreira, né, na área de vendas, né? Na É. verdade, eu entrei como supervisor técnico e depois me passaram para supervisão de vendas. Mas foi uma Tá. experiência muito rica, eu aprendi muita coisa. Eu comecei a tomar gosto por vendas na Socil e Uhum. depois eu fui para a Tortuga. Quando eu fui para a Tortuga, eu voltei para o estado da Bahia. Na verdade, eu morava em Montes Claros quando fui contratado pela Socil. Depois eu voltei para o Uhum. estado da Bahia pela Tortuga. Em 2008, ainda pela Tortuga, eu pedi transferência aqui para Taubaté. Hoje eu moro em Taubaté, interior de São Paulo. Uhum. E depois da Tortuga, eu fui representante da Nutron por um tempo. Depois eu fui gerente nacional da Tecnopec, que era uma empresa que Uhum. vendia hormônios para a IATF. Tecnopec foi comprada pela União Química. Eu fiquei um pouco na União Química também. Depois eu fui para um distribuidor de medicamentos veterinários em Belo Horizonte, que já não existe mais, uma Uhum. empresa que se chamava Distrimax. Depois eu fui para a GEA, que é uma empresa alemã de soluções de ordenha. Depois da GEA eu fui para a CRV, melhoramento genético. Vai vendo aí, vai fazendo Oh, vai estar a, vai a, acompanhando a a conta. história. E em fevereiro de 2022, eu saí da CRV, fui para a Auster, uma empresa também de nutrição animal. Fiquei 9 meses na Auster e em novembro de 22 eu abri a GRV, saí da Auster, abri a GRV, que é a minha empresa hoje, que ela tem foco em capacitação e criação de processos comerciais para empresas do agronegócio. Então, um resumo bem rápido para você entender a minha trajetória. O meu interesse em trabalhar com técnicas de venda, ensinando ou ajudando pessoas a venderem melhor, surgiu mais ou menos em 2008, 2009. Eu ainda estava Uhum. na Tortuga, inclusive eu tenho até o dia que isso aconteceu, foi um dia específico, que eu estava numa feira chamada Fei Leite, em São Paulo. Você lembra dessa feira, não? Eu não conheci, eu conheço a Feicorte, que é lá perto de casa, mas a Feileite eu não Pois é, conheço. antes da Fei Leite tinha uma que chamava Expo Milk. Essa Expo Milk teve por muito tempo, depois ela mudou para Fei Leite,
E aí, por conta de São Paulo não deixar mais entrarem animais na cidade, a Fei Leite acabou, não existe mais, foi substituída em importância pelo Agroleite lá de Cássio, né? O Agroleite que tomou a importância que era a Fei Leite. Mas eu estava lá no estande da Tortuga e vieram alguns representantes recém-contratados pela empresa, que não eram da minha supervisão, inclusive, e eu não sei por quê. Eles, dá aí algumas orientações para a gente que está começando agora, para a gente começar certo, né? E eu sei bem que nós ficamos conversando 4 horas. E neste dia eu tive claramente, cara, eu sei explicar esse negócio. Eu sei ensinar para as pessoas esse negócio. E desde ali eu comecei a aplicar algumas metodologias nas empresas que eu trabalhei que me deram o subsídio para eu abrir a GRV, e hoje já fazem 3 anos e meio que eu vivo disso. Legal, Marco. E isso é importante, porque você vê que você foi criando lastro, né, e pegando as experiências e conseguiu construir um método próprio. Isso é muito bom, muito importante. E, Marco, assim, a gente vive num ano, imagina, a gente vive num ano bem complexo no agro, um ano diferente, né? A gente, alguns chamam de tempestade perfeita, onde somou todos os elementos ali para ser mais complexo a venda. Minha análise desse mercado, Marco, aí você me fala até se eu estiver falando alguma baboseira. Minha análise é que, assim, o agro ele vinha de uma alta demanda, um crescimento contínuo, independente de pecuária e agricultura, vinha num crescimento contínuo e com baixa concorrência. Então, muita demanda, bons preços e tudo mais. Isso foi dando liberdade para as pessoas ganharem dinheiro, para as empresas crescerem, para as empresas se desenvolverem, independentemente se tinham algo estruturado ou não, elas conseguiam porque tinha muita demanda, muita oferta, então tinha espaço para qualquer jogador no mercado conseguir conquistar o que conquistou. Mas quando vem tempestades perfeitas como essa, começa a separar quem joga futebol de várzea com quem joga Champions League, quem joga Copa do Mundo, né? E aí, nesse momento que a gente está vivendo, qual que é a principal coisa que as empresas ou os times comerciais precisam fazer para que eles possam conseguir se diferenciar e, claro, conseguir vender para o produtor rural numa disputa onde ele está com medo, numa disputa onde tem muito concorrente, que o produtor rural tem um WhatsApp mais disputado que o WhatsApp do Neymar. Então tá uma loucura o negócio, né? Então como é que eles se viram nesse negócio? Bem, eu tenho uma visão clara de que a gente está sempre em crise. Eu nunca tive assim um ano tranquilo desde que eu comecei o meu trabalho. Sempre tem alguma crise, existe, algum problema tem, né? Nem que seja uma crise existencial, né? Nem que seja uma crise existencial. E o que eu enxergo é que as pessoas que se profissionalizam, que de fato encaram, principalmente um vendedor, principalmente um representante comercial, que é o meu foco mais específico. Esse representante que, quando ele se profissionaliza, independente do que estiver acontecendo ao redor, ele vai dar bem, certo? Perfeito. E até lá no evento de Chapecó, que nós estivemos juntos, né? Você me fez uma pergunta, qual que é a única coisa que deveria fazer? E a resposta que eu lhe dei era: não podemos fazer visitas vazias. Lembra disso? Não podemos fazer visitas sem planejamento. E isso me remete aos profissionais de destaque, né? Eles não fazem visitas sem estudar antes. Eles não fazem visitas sem preparo. Eles têm lá diversas ferramentas, que são até as que eu preconizo, para que consigam classificar os clientes, priorizar aqueles que devem ser atendidos, né, no segmento dele, para que ele tenha o melhor resultado e também possa dar o melhor resultado para o cliente. Então, eu continuo insistindo que o planejamento das visitas, no caso do agronegócio, é algo fundamental, né? Essa, para mim, é a principal premissa. Outra premissa que eu acredito é que, na maioria das vezes,
os representantes que dão sucesso, que têm sucesso, principalmente de um tempo para cá, eles têm um forte conhecimento técnico daquilo que eles vendem. Então, eles conhecem muito bem os produtos, eles conhecem muito bem como que isso pode afetar a performance dos animais ou das plantas, conhecem muito bem o mercado do cliente para saber o que é melhor dentro daquele padrão, e a união desses 3 pontos é que vai dar uma possibilidade de uma performance melhor, né? E tudo isso tem que ser subsidiado por dados. Eu acredito que se nós não temos dados de vendas, nós estamos sempre à mercê de não estar fazendo o melhor trabalho possível. Quando eu falo que o vendedor, só para finalizar, quando eu falo que o vendedor ele tem uma origem técnica, quando ele vai a um produtor, ele trabalha muito focado em indicadores agronômicos, indicadores zootécnicos e indicadores econômicos que isso gera para o produtor. Isso já está muito claro na cabeça dele. Agora, ele não tem os dados dele. Quantas visitas eu fiz, qual foi minha taxa de conversão, quanto tempo eu demorei para atender cada cliente, desde o dia que eu entrei em contato, quanto tempo eu demorei para vender em média. E são essas informações que trazem a possibilidade de eu melhorar minha performance em vendas. Entendi. Porque o que eu fico pensando, né? É igual, eu vou comparar ele com um mercado que não é um mercado que eu domino, mas é um mercado que é mais comum para as pessoas. Mas, por exemplo, o médico. O médico, ele é um bom doutor, ele vai falar, esse remédio aqui, ele vai curar você, ou ele vai melhorar aí tua dor de não sei o quê. Mas ele não é um vendedor de remédio, o médico, né? Ele simplesmente só fala esse remédio, e aí se entende que o paciente, hoje não mais, porque o cara vai lá no GPT antes de ir no médico e já sabe quais remédios que ele toma, qual que ele não quer tomar, e beleza. Mas enfim, aí o médico, o paciente vai decidir qual remédio ele vai tomar e não tem a interferência da venda em si. O agrônomo, o cara é um médico de planta, certo? Ele vai fazer o diagnóstico da planta, vai falar, beleza, essa planta, para você conseguir ter uma melhor performance dessa planta, ou desse solo, enfim, desse animal, você vai precisar usar isso aqui, certo? Só que ele vende o produto. E aí, você acha que todo o RTV, ele é só um médico que dá o diagnóstico, ou ele já é um vendedor mesmo? Porque assim, eu vejo que muito é só médico, que ele ainda não tem técnicas de venda. Mas faz sentido o que eu estou falando aqui? Não sei se eu estou pirando. Faz, e aí eu vou remeter um livro do, se não me engano, é o Daniel Pink, que ele fala que vender é viver. Você já viu esse livro? Já leu esse livro? Não vi, esse aí eu não conheço. Esse eu não conheço. Ele tem até dois títulos aqui no Brasil, e a ideia desse cara é que todos nós somos vendedores desde que nascemos. A venda por trás da venda existe a chamada a persuasão, a influência. Persuasão, bem, nada mais é do que eu sei de algo que vai ser bom para você. Né? Então, se eu sou RTV, se eu sou médico, cara, eu vendo, eu estou vendendo a sua saúde. A questão é desvincular produto de resultado. Eu estou vendendo resultado, eu estou vendendo bem-estar, eu estou vendendo lucro, eu estou vendendo a possibilidade de você ter a campeã da FEICOT. Né? Então, a gente está sempre vendendo. Eu acho que essa história de que não é vender, todos nós somos vendedores, em todas as instâncias. Né? Às vezes, eu pego... eu tenho um produto que é a mentoria individual que eu faço. E por 3 ou 4 vezes, já consultores, né, que teoricamente falam, eu não tenho ligação com nenhuma empresa, eu vou recomendar aquela que vai ser melhor para o produtor. Ok. Perfeito. Mas e para você vender seu serviço? Você não vai ter que vender o seu serviço? Né? Então, não tem essa de que, eu não sei vender. Todo mundo sabe vender. Às vezes, o cara pode não querer vender. Mas todo mundo vende e sabe vender. Não sei se eu fui claro. Né? Eu entendi.
O que eu quis dizer foi o seguinte, Marco, assim, ó, vamos supor que nós vai jogar bola. Nós vai dar umas caneladas, certo? Um no outro, tá? Porque nós não é jogador profissional, isso é verdade, a real é essa, nós não é jogador profissional. Agora, o que distingue um jogador profissional de um jogador de amigos, de várzea, é técnica, é habilidade e treino. Certo? Perfeito. Técnica, habilidade e treino. E indicador, né? Ele sabe quantos pênaltis ele cobra, para quantos ele acerta, né? Michael Jordan lá treinava quanto lá para acertar na cesta, enfim. Neymar, né? Tem uma ótima estatística de pênalti, por exemplo. Mas assim, quando a gente pensa nessa analogia do futebol, você acha que os vendedores hoje, a maioria dos vendedores no agro, eles já aprendem isso nativamente na empresa, de serem estratégicos e saber, já são profissionais, ou eles começam como várzea ali e precisam treinar para virar profissional? Acho que agora eu fiz a pergunta melhor. A grande maioria começa como várzea e fica como várzea a vida inteira. Né? Então, realmente, e aí eu jogo a responsabilidade totalmente nas empresas, na gestão das empresas, porque elas têm uma sede enorme para contratação, e aí chega, está aqui as cidades que você vai atender, está aqui o catálogo do produto que você vai vender, está aqui a chave do carro, se vira. Ainda hoje é assim. Né? E é por conta disso que eu abri minha empresa, porque minha empresa ela acaba atuando exatamente nesta oportunidade dentro das empresas. Eu sei que, sim, nem todo profissional vai conseguir virar um jogador profissional, né? Existe aí uma peneira, a mesma peneira que acontece quando... Nem todo é um Neymar, né? Mas ele pode jogar na Champions, né? Nem todo vai ser um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo. Esses são os fora da curva, né? Exatamente. E aí, o que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar a curva de Gauss daquela equipe que a gente está aplicando um treinamento. Se eu consigo, na média, jogar toda a curva para a direita, eu estou gerando ganho significativo para a empresa, mas sempre vai ter os melhores, os medianos e os medíocres. Sempre vai ter. Né? Isso aí faz parte, é natural. Né? Sempre vai ter a lei de Pareto, né? 80% do faturamento vem dos 20% melhores. Isso em toda empresa que eu vou é assim. Né? Então, mas eu consigo, com um trabalho sério de acompanhamento, de treinamento, de gestão, eu consigo elevar o nível da equipe, sim. Inclusive, identificar aqueles que não devem ficar na equipe. Às vezes, o cara ele tá lá só por conta do salário, né? Mas o cara não está feliz. Né? Então, através de capacitação, de acompanhamento, de gestão, eu identifico isso e falo, olha, infelizmente, a gente não pode continuar junto, né? Você não está feliz, eu não estou feliz, vamos abrir espaço para outro. Dentro do time, né, tem que estar no lugar certo, na empresa certa, na posição certa, eu acho que tem... Na hora certa também, né? Exato. E, Marco, assim, legal, entendi o que você falou, então dá para preparar esses caras para jogar o jogo profissional. E aí, o cara que, beleza, sou um jogador de várzea, eu gosto de jogar com meus amigos e agora eu quero jogar um jogo profissional. Que passos você sugeriria para ele começar? É lógico, contratar o Marco, claro, mas quais são os passos? O que ele precisa estudar? O que ele precisa aprender para ele se tornar um jogador, um vendedor profissional dentro do agro? Que falta hoje nas pessoas? A primeira coisa é ele entender que venda é um ciclo, né? E se a gente for no ciclo clássico, é prospecção, qualificação, abordagem. As pessoas têm que entender que isso faz parte da venda. Eu preciso, para todo aquele cliente que eu estou atendendo, eu preciso ter a visão de em qual etapa que ele está. Tem etapa que eu preciso
esmiuçar um pouco mais para tirar dúvida, tem etapa que eu preciso acelerar, porque eu tenho que ajudar o cara a tomar decisão rápido, né? Tem que ir para o fechamento, porque senão passa o time e o cliente perde a oportunidade, eu perco a oportunidade, então ele tem que ter essa visão do ciclo como um todo, desde a prospecção até o pós-venda, certo? Outra coisa que ele precisa é utilizar o conhecimento técnico dele no momento correto. Então, ele primeiro precisa, dentro do ciclo, entender qual que é a necessidade do cliente e, às vezes, ele vai levantar essa necessidade. Às vezes, o cliente não conhece, não enxerga. Então, ele tem que ter a habilidade de levantar essa necessidade e depois apresentar a solução. Muitas vezes eu vejo o vendedor que chega já apresentando o produto sem o cara estar preparado, né? Sem o cliente ter a consciência de que ele precisa daquele produto. E aí acaba gerando estresse, acaba gerando desconforto em todo mundo. Tá? Perfeito. E isso tudo deve estar embasado por processo, né? E aí que entra a questão da empresa. A empresa que deve determinar o processo, cada empresa tem o seu processo. E capacitar as pessoas que estão trabalhando para ela de como que eles vão seguir o passo a passo. Aí seja e o processo, qual ferramenta for, né? Perfeito. E o processo, você não está falando do processo só de ir lá e mandar o contrato, fechar o contrato e lançar na ferramenta. Quando você diz processo, para a gente explicar melhor para a galera, para o pessoal que está ouvindo a gente, o que seria mais ou menos esse processo interno da empresa? Dá um exemplo para a gente entender. Um exemplo muito claro que eu vejo, eu acredito que indicação deveria fazer parte de um processo. Como que funciona hoje, na maioria das vezes? Estou dando um exemplo só, tá bem? Perfeito, maravilha. O cara chega na propriedade e aí o produtor fala, poxa, eu gostei do seu trabalho, vou indicar para fulano. Essa indicação foi uma indicação totalmente passiva, certo? Perfeito. Quando eu falo, vamos incorporar indicação no processo da empresa, eu quero dizer assim, ó, quando eu fechar o pedido com qualquer cliente, eu aproveito este momento em que, teoricamente, o cara está feliz, o cliente está feliz, porque se ele está fechando algo comigo, é porque ele teve os vislumbres de que o problema vai ser resolvido. É o maior ponto de confiança, né? O maior ponto de confiança é ter fechado, né? Exatamente. Neste momento, eu aproveito e peço indicação. E não peço uma. Será que se eu podia me passar 10 nomes para eu poder ter a mesma oportunidade que eu tive com o senhor, com essas 10 pessoas? Óbvio que muito difícil o cara ter 10 nomes. Mas se ele te passar 2 ou 3, eu já tenho 2 ou 3 nomes que eu tenho que rapidamente entrar em contato, que é outra coisa dentro do processo. Então, peça indicação quando fechar, entre em contato e no máximo 5 dias depois, indicando que quem fez a indicação foi fulano. Né? Então, isso é processo. E as pessoas se perdem. Então, se eu falar na prospecção, na qualificação a gente só vê os fatores técnicos. Poxa, quantos hectares esse cara tem? Ou então, quantas cabeças ele tem? Ele é adepto à tecnologia ou não? Né? Esse é o mais fácil, mas, poxa, quanto acesso eu tenho ao cara que decide? Quanto que a minha proposta engaja com que esse cara precisa? Né? Eu me lembro, por exemplo, na CRV, que é na melhoramento genético, a CRV ela é de origem holandesa, né? E ela tem lá uma bateria de touros que vem da Holanda, que são provados a partir do que interessa para a Holanda, né? Que é o famoso NVI, é um indicador NVI. E às vezes eu chegava para vender touros da Holanda para um produtor que só entendia de TPI, que é o americano. Né? Então, não tinha engajamento, não tinha. O que eu estava falando era banana e o cara estava querendo comprar maçã, entendeu? Então,
na qualificação eu também tenho que ter esse processo para que eu consiga seguir o ciclo. Então, para mim, processo é isso. Entendi. Então, basicamente, a empresa precisa ter uma documentação, um treinamento específico interno das etapas da jornada de venda antes que ela aconteça, e não no momento que ela acontece. Assim, ó... Tem um momento também, avião... que é o RP e tal, né? Mas não, assim, o avião tá voando, não tá? Tá voando. Então, nós temos que trocar o pneu do avião, o avião voando. Então, a gente não tem tempo. Para tudo, vamos parar de vender. Muito pelo contrário, a gente tem que pegar, inclusive, a experiência de quem está no campo, escutar esses caras, porque aí é onde você consegue o maior nível de engajamento. Quando você coloca todo mundo numa sala e fala, ó, todo mundo tem voz aqui. Eu quero escutar todo mundo. Como é que é o dia a dia de vocês? Porque aí, quando a gente faz a versão 1.0 do processo, que é outra coisa muito importante, processo é algo vivo, é algo que tem que ser melhorado sempre, né? Quando eu faço a versão 1.0, eles se sentem como coautores desse processo. E aí eu aumento demais o engajamento. E eu não posso fechar a porta. Olha, se vocês tiverem algo diferente, se vocês fizerem algo diferente que deu resultado, comunica, porque às vezes nós podemos incluir isso no processo, né? Perfeito. Então, é importante que tenha essa visão. Ou seja, não existe, por exemplo, o que me frustra mais no meu trabalho? É uma empresa pedir para eu dar um treinamento, eu vou lá, dou um treinamento, seja de 8 horas, de 16 horas, viro as costas e não sei o que aconteceu lá depois. E depois, essa mesma pessoa me encontra, você deu treinamento lá, mas eu não senti diferença nenhuma. Né? A diferença não é dada em 16 horas, né? Em 8 horas. Ela é um trabalho contínuo, é um trabalho que requer uma atenção por mais tempo. É uma construção de um novo processo, de uma nova metodologia, né? Perfeito. Exatamente. E caindo nisso, né? Beleza, eu tenho um processo na mão, Quando você tem um processo na mão, qual que é a importância de você ter uma ferramenta, não uma ferramenta financeira que você coloca, registra a venda lá, fulano de tal comprou e aí faz o pedido e beleza. Mas uma ferramenta de gestão desse processo de comercial, qual que é fundamental, não é fundamental? Por que ela é importante ou relevante? Eu queria que você trouxesse isso para a gente, que é o que as pessoas popularmente chamam de CRM, o real CRM, né? O que a ferramenta ela vai fazer? Ela vai gerar os dados, certo? Você tem, por exemplo, planilha. Você pode fazer a gestão da sua empresa com planilha. É uma ferramenta. Uhum. Qual que é o problema da planilha? Você faz, aí depois você tem que ir lá e lançar. Né? Só daí você vê que muita coisa se perde. Uhum. Aí você tem aquele tipo de CRM que eu estou mandando um WhatsApp para um cliente aqui, por dentro da ferramenta ele já está colocando essa informação na timeline do cliente automaticamente, ou seja, eu não preciso ficar pensando em alimentar a planilha, ela já está sendo autoalimentada, certo? Uhum. E esses dados gerados, eles geram, esses dados imputados, eles geram as informações para eu avaliar como que eu estou me saindo no meu trabalho de vendas. Então, é fundamental. Quantas visitas eu fiz no mês passado? Quantas dessas visitas avançaram no funil? Quais foram os problemas pelos quais não avançaram? Não avançou porque o cliente não me recebeu, não avançou porque eu cheguei lá, o cliente não estava. Eu tenho tudo isso mapeado e aí sim eu consigo fazer uma avaliação de aonde que eu estou e para onde eu quero ir e o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero ir. Então, as ferramentas são fundamentais. Hoje eu não vejo
mais espaço para empresas que não tenham dados. Os dados é que vão nos mostrar como eu pego a minha curva de graus e jogo ela mais para a direita, que a gente falou no começo. Perfeito, Marco. E assim, quando eu penso no que você falou, isso fica muito claro que assim, o que as empresas do agro estão fazendo quando fala de time comercial? Quando eles contratam aqueles treinamentos que você falou, 8, 16 horas, que vai dar um ânimo na galera, isso vai acontecer, mas não vai mudar o jogo. O que é isso? É quando o time de futebol, ele troca o uniforme e a bola. Ajuda o jogador a jogar melhor? Não ajuda, só dá um gás a mais. Fala, não, agora eu tô na estica, agora eu tô na beca invocada aqui, agora eu vou, né? Comprei a chuteira vermelha. Agora essa chuteira aqui, rapaz, essa botina aqui, rapaz, essa aqui. Mas não adianta nada. Então, quando você começa a analisar os números dos jogadores, fala, beleza, olha, o fulano, quando bate de esquerda, marca mais quando bate de direita. Então, vamos fazer com que ele só bata de esquerda? Só trabalhe esse produto, por exemplo? Então, você começa a analisar a eficiência e a deficiência em cada etapa da jornada e individualmente em cada um. E aí você aperta o parafuso certo no lugar certo, e não só troca uma embalagem. É isso que acontece? Com certeza. E aí que entra o papel do real gestor. O real gestor, ele não deve estar lá para cobrar ninguém. Ele deve estar lá para enxergar exatamente isso que você falou, né? O que esse vendedor aqui é bom, quais são os pontos de melhoria, né? Você não deve pasteurizar o seu time. Você tem que jogar em cima das diferenças. As diferenças é que vão trazer o resultado. E é o gestor que vai gerenciar essas diferenças, né? Ele vai tomar algumas atitudes para que ele consiga extrair o máximo de cada colaborador, né? E isso não é algo que se faz de um dia para a noite. Isso é algo que tem que ter tempo, tem que ter paciência, tem que ter critério. Análise de dados, né? Tem que ter resiliência, né? Tem que ter rotina, né? Eu, por exemplo, quase toda empresa que eu faço consultoria, gente, é reunião semanal, né? Toda semana reunião, analisando os números da semana anterior e já planejando a semana próxima, né? E individualmente, né? Isso que traz um ganho significativo para as empresas. E quem que faz isso? É o gestor. Com certeza. Com certeza. Então, eu acho que isso é extremamente importante, né? E você conseguir analisar essas etapas, você consegue ver onde é que está o gargalo, né? Você fala assim, olha, tá aqui esse gargalo aqui, porque imagina que você tem um vendedor que ele é excelente no pós-venda, e ele é o cara que mais conseguiu fazer a carteira, mas em novos clientes ele é horrível. Se você pega ele para jogar no gol, defender tua carteira, e bota o outro pro ataque, você pode mudar o resultado numa mudança de posicionamento ali. Exatamente. E já era, né? Exatamente. Então, a gente tem que saber profissionalizar o nosso time, né? E falar, pô, eu sei onde é que cada um pode jogar aqui no meu campo. Isso é um negócio interessante. Eu acho que eu falei isso lá na palestra em Chapecó. Eu vi uma matéria do... Puxa vida, eu esqueci o nome dele. Mas ele falava sobre o número de terra degradada no Brasil, né? Que não precisa abrir 1 hectare de terra mais, você não precisa derrubar nem 1 hectare de floresta mais. As terras que já estão abertas, se você trabalhar bem, você consegue produzir 3, 4, 5 vezes mais do que já produz hoje, né? Sem mexer em floresta, vamos dizer assim. É a mesma coisa com equipe de venda. Nós já temos equipes de venda. A gente só precisa, primeiro, capacitar e entender quais são os pontos fortes e pontos de melhoria de cada um para você colocar no lugar certo. Você vai conseguir, com a mesma equipe, resultados muito melhores, né? É o Rodrigo Miguel. Rodrigo Miguel é o profissional que escreveu essa matéria. Se sua meta é aumentar receita na sua empresa, mas marketing e vendas ainda estão brigando, você tem um problema de estratégia.
A agência Chá Agromarketing é especialista em estratégias para o agro. Unimos performance e CRM para transformar a atenção em oportunidade para o time comercial, e não só em engajamento ou números legais nas redes sociais. Estruturamos funis e automações por tipo de safra e manejo, incluindo cadências no WhatsApp, para acelerar resposta, nutrição e reabordagem de carteira para aproveitar todo o potencial atuando junto com os RTVs. Clica no link na descrição e agenda uma sessão estratégica gratuita. Agência Chá Agromarketing. Improvisadores só prometem. Agente com estratégias no agro bate meta. E assim, pensando agora, ainda existe também um jogo que eu acho que pode melhorar vendas, e eu queria saber a sua opinião sobre isso. Hoje existe um desalinhamento entre marketing e vendas. O que marketing, na sua opinião, precisa mudar dentro das empresas para conseguir fazer com que marketing e vendas remem em direção ao resultado juntos? Cara, eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Marketing, vendas e pós-venda, para mim, é uma coisa só. A diferença está na nossa cabeça. Está na nossa cabeça. O marketing, ele pode me ajudar a atrair clientes para a boca do meu funil, através de movimentos inbound. O marketing pode me ajudar a me relacionar com os clientes que estão lá no outbound, para alimentar a boca do meu funil. O marketing pode me ajudar nas apresentações que eu vou fazer em cada etapa do funil de vendas. O marketing pode me ajudar como que eu apresento melhor o meu resultado de pós-venda. Cara, não tem separação. A separação está na cabeça e está nos silos que são tratados dentro das empresas. Isso aí é muito mais um problema que as empresas trazem do que é real, né? Eu acompanho um pouco do seu trabalho, né? Então, você automatizar atendimentos de clientes C, cara, eu já fazia isso muito antes de ter as ferramentas que existem hoje, porque é algo claro, né? Eu lembro eu tenho um exemplo clássico disso, que era um representante. Legal. Isso aí foi, cara, 2018, tá? 2018. Uhum. Classificamos lá a curva ABC dele, e aqueles 50% de clientes da curva C que contribuíam lá com 5% do faturamento, eu falei para ele, cara, você não vai mais visitar esses caras. Nós vamos passar esses caras para a sua secretária, que hoje é apenas uma secretária, ela que vai entrar em contato com essa turma. A partir de hoje, ela que vai entrar em contato por WhatsApp e telefone. Você não vai mais se preocupar com essa turma. E sabe o que aconteceu no final daquele primeiro ano? Ele cresceu 68%. Ela vendeu horrores. O resultado geral foi o quê? O tempo que ele tinha, 100% do tempo que ele dedicava para os clientes, ele começou a dedicar para cliente A e B. Esses aqui, pegou a secretária e começou a atender, ela virou vendedora, e no final de tudo, cara, 68% a mais de faturamento. Então, é algo que tá tudo junto, entendeu? Tá tudo junto. Perfeito. Faz sentido isso, essa visão. Claro, para mim faz sentido pra caramba, porque assim, o marketing no jogo que a gente está falando aqui, do futebol que a gente está falando desde o começo aqui, é o centroavante. É o que vai dar passe para a galera ali. O que vai passe, vai segurar a bola quando precisar segurar, vai passar ali para o vendedor quando precisar passar. E o vendedor tem que só chutar pro gol mesmo, é atacante. Deixa o centroavante. O marketing não é o centroavante, o marketing é o meio campo aqui, ó, como se fosse na Copa de 70, então. O Rivelino. Passa aqui, passa para lá, ou um tostão, né? Vendas é Pelé lá na frente. Então, exato. Perfeito, maravilha. Eu gosto muito disso. Ele é o que vai ajudar a arquitetar ali a distribuição das coisas, para você chegar lá na cara do gol e bater pro gol, né? Então, acho que perfeito.
Cara, Marco, muito, muito sensacional o papo que a gente teve até agora, cara. Eu acho que as pessoas que ouviram a gente até aqui vão tirar muito proveito. E assim, se as pessoas quiserem contratar você, te chamar, onde é que elas te encontram? Como é que ela faz para entrar em contato com você? Cara, eu tenho uma fraqueza grande, inclusive eu preciso de ajuda para isso, porque eu sou muito ruim no Instagram, né? Mas isso tem um fundamento, tá? Porque como eu faço trabalho individual e até hoje o meu canal inicialmente foi network e depois passou a ser indicação. Então hoje eu não tenho mais tempo para fazer mentoria individual, né? Então não adianta eu querer fomentar algo que eu não tenho tempo de fazer, né? Mas eu gostaria de ter um Instagram mais arrumado. Hoje o meu Instagram marco.lopes.vendas, e um local que eu tenho feito um trabalho um pouco mais de conteúdo é o meu LinkedIn. Tá? Então, se você procurar lá Marco Lopes, acho que é marcolopes.vendas também, alguma coisa. A gente pode colocar um link aqui, não pode, no final? Pode, vai colocar aqui o link na descrição, então quem quiser acessar vai estar aqui na descrição desse episódio. E assim, eu tenho feito um trabalho mais focado no LinkedIn de setembro do ano passado para cá, e colocando conteúdo, colocando muitos artigos longos, já adianto, tá? Não são artigos curtinhos lá não são pílulas, são artigos mais profundos sobre diversos temas, né? Inclusive lá a gente tem um fomento de um novo programa que a gente está desenvolvendo, que é o de produtividade de precisão, né? Então lá tem o que é produtividade de precisão, aonde que ela vai atuar. Então são esses dois, e tem, lógico, o meu WhatsApp, né? Que também, se quiser colocar aí como indicação aí, pode colocar. São esses três. Claro. Essas três maneiras de me encontrar. Maravilha, Marco. Galera, para você vender mais, então, você aprendeu nesse episódio, você precisa curtir esse episódio, mandar pro teu coleguinha aí, pô, tem um RTV aí que é vacilão, que não tá aprendendo vendas aí, manda para ele, fala, olha, eu vi esse podcast, eu gostei dos que os caras falaram lá, dá uma olhada que ele é bom. Se você achou legal, você compartilha. Se você não achou legal, você só não compartilha, tá tudo certo. Mas se você curtiu, se inscreve no canal, faz tudo, senta o dedo no botão aí, que aí tá tudo certo para nós, beleza? Olha, foi um prazer inenarrável, Marco, muito obrigado pelo convite. Galera, também obrigado por assistir a gente. Um forte abraço e muito obrigado a todos, viu? Valeu, Marco. Eu que agradeço e me coloco à disposição de todos, se quiserem aprofundar sobre esse tema. Hoje é a minha vida, é o que eu faço, é o meu propósito, e eu estou junto com todos vocês aí. Bom, um grande abraço a todos.